Olá, começa agora mais um TV Urbanitários. Hoje a gente inicia com uma série de entrevistas sobre o processo de privatização que está colocado no setor elétrico brasileiro. E a nossa primeira entrevistada é Fabiola Antezana. Ela é mestre em Ciências Florestais e dirigente sindical do STIL-DF e da Confederação Nacional dos Urbanitários. Seja bem-vinda, Fabiola. É um prazer tê-la aqui novamente na TV Urbanitários e obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Henrique. É um prazer estar aqui novamente. Uma pena que é um tema tão triste e devastador para a sociedade brasileira. E que afeta também os trabalhadores do setor elétrico, né, Fabiola? No início desse ano, o presidente da Eletrobras, Wilson Pinto, ele iniciou um processo de reestruturação da empresa, né? O tempo inteiro ele negava que esse processo de reestruturação se tratava de privatização. Mas é agora que a venda da Eletrobras está colocada? Está bastante claro que ali foi o início, né? Sempre foi a privatização do sistema Eletrobras. Quando o presidente Wilson Pinto assume a Eletrobras, a primeira coisa que as entidades sindicais fizeram foi levantar o currículo desse gestor. E o que tinha colocado era a ex-presidência da CPFL, né, que foi privatizada, inclusive, na gestão dele. E apesar do discurso de que ele não vinha para privatizar e sim reestruturar a Eletrobras, a forma como as coisas aconteceram deixava muito claro que alguma coisa a mais estava por detrás desse processo de reestruturação. Estava tudo muito rápido e não estava sendo feitos os estudos necessários para esse processo de reestruturação. A gente, inclusive, enquanto entidades sindicais, colocava que sim, é necessário que houvesse uma reestruturação do setor. Resgatamos, inclusive, alguns documentos que foram colocados para a categoria em anos anteriores dessa possibilidade de reestruturação, mas nada disso foi levado em consideração. Ele tocou da forma como ele entendeu que deveria ser, a toque de caixa, e o resultado está aí, né? As empresas um pouco mais preparadas hoje para esse processo de privatização. Talvez por isso as entidades sindicais e os trabalhadores sempre reclamavam da falta de transparência nesse processo de reestruturação, né? Com certeza. Além da falta de transparência, sobre um discurso de economia, começa a fazer a contratação de diversos serviços com dispensa de licitação. Quem está preocupado com a transparência passa pelo processo normal. E o processo de licitação é um processo normal. E contraditório, porque a alegação da reestruturação era cortar gastos, né? Exatamente. A gente vê vários gastos que foram feitos que os trabalhadores da casa poderiam ter feito. Então foi estratégico. Você tira os trabalhadores de determinados serviços e chama agentes externos para tomar conta do jurídico, agora da comunicação. Foi fechado um contrato, parece que no valor de R$2,5 milhões para cuidar da imagem Eletrobras. Que imagem Eletrobras é que eles querem passar? O que está sendo colocado como empresa ineficiente ou a imagem verdadeira, né, do que as empresas de fato fazem, além da geração e transmissão e distribuição de energia elétrica? Ou tornar um produto mais interessante para privatizar, né? Exatamente. Agora, Fabiola, antes de anunciar o processo de privatização da Eletrobras pelo governo de Michel Temer, em agosto, o Ministério de Minas e Energia tinha feito uma consulta pública, né, em junho, para mudar o marco regulatório do setor elétrico. Ali foi um outro sinal também evidente de que o governo planejava a privatização do setor elétrico, né? Ali foi o primeiro sinal da privatização. A consulta pública, a 32 e a 33, que foram lançadas no meio do ano, logo no início de julho, um mês de férias e mês de recesso parlamentar, elas trouxeram diversos elementos do que está sendo planejado para o setor elétrico. A 32, a gente resumiu ela da seguinte maneira: ela traz as diretrizes políticas. Ela é a linha ideológica do que se pretende para o setor elétrico. É a linha da privatização, a linha do Estado mínimo, né, colocada agora para um serviço que é essencial e básico para a população. E a 33, sob um discurso de uma modificação do modelo de setor elétrico vigente, que seria um discurso mais técnico, na verdade é o aprofundamento da iniciativa, da entrega dos ativos da estatal para a iniciativa privada. Tem um capítulo específico tratando desse assunto, que é o descotização e privatização.
que nada mais é do que dizer, vamos agregar valor a esses ativos, e esses ativos, uma vez agregado valor, serão privatizados. Tanto é que eles não abrem a possibilidade desse valor, desses ativos serem descotizados e permanecerem com a Eletrobras pública. Uma coisa está vinculada à outra. Se agregar o valor, se descotizar e agregar valor a esse ativo, obrigatoriamente ele tem que ser privatizado. Então, aí já está colocado qual é a intenção do governo, né? E ali se falava especificamente dos ativos. As empresas permaneceriam públicas, perderiam-se aqueles ativos que hoje são da União, mas o contrato ele é feito com essas empresas, no caso com Furnas e com Chesf, são as que tiveram essas usinas cotizadas. E logo em seguida, em agosto, faz-se o anúncio da privatização total e restrita do sistema Eletrobras. Então veio assim, preparei um processo de reestruturação, deixei a empresa um pouco mais redonda, né, mais bonita para o mercado privado, para o capital privado, que no caso a gente diz é o capital estrangeiro. Depois eu venho já com uma proposta de modelagem de setor diferente, onde a iniciativa privada ganha mais força, a expansão do mercado livre, onde a energia ela é vendida na livre demanda, então os valores são dados pelo mercado e ali é excelente para você ganhar dinheiro. Dá-se mais força às comercializadoras de energia, que não geram 1 megawatt, mas ganham muito com a especulação da energia. E finalmente vem, de fato, o processo de privatização do sistema Eletrobras como um todo. Agora, você falou há pouco na descotização, né? Só tentando aqui contextualizar um pouco, que esse sistema de cotas ele foi implementado em 2012, né? Com a medida provisória 579. Que essa MP ela permitiu a venda de energia a custo de geração, né? Reduzindo o valor da conta de luz. Se a Eletrobras for privatizada, essa redução de conta de luz a gente jamais vai ver no Brasil, né? A medida provisória, ela foi muito polêmica e ela ainda é muito polêmica e divide os especialistas, os técnicos. A medida provisória, ela fez o quê? O reconhecimento de que aqueles ativos já tinham sido pagos pela sociedade e, portanto, não deveria mais ser paga a tarifa cheia, que inclusive prevê valores para investimento. Só para que as pessoas que nos assistem entendam, esses ativos que você se refere são as usinas hidrelétricas, né? Que são empreendimentos caríssimos, né? Usinas hidrelétricas e linhas de transmissão. Só que como por ordem de contrato, o que mais foi cotizado nesse momento foram as usinas hidrelétricas, mas linhas de transmissão também foram cotizadas. Que é um custo bastante alto que o governo repassa isso na conta de luz por um determinado tempo para que se pague esses empreendimentos. Exatamente. O que foi feito quando passados mais de 30 anos, reduziu o valor da tarifa porque já não mais pagava aqueles empreendimentos que foram feitos. Isso, só para ter uma ideia, por exemplo, o Belo Monte está estimada a construção em 35 bilhões de reais, com uma concessão de 30 anos para que esse valor seja pago. Ele vai ser resgatado pela empresa que está fazendo a obra. No caso, é um consórcio privado, de várias empresas, público, né? No caso desses ativos que foram construídos já atrás, a concessão estava para vencer, e aí o governo coloca, já que esses ativos, essas usinas hidrelétricas já se pagaram, a população não precisa pagar novamente. O grande X da questão, na nossa avaliação, é o valor que foi pago, que foi determinado como pagamento para as empresas estatais, aí no caso especificamente Furnas e Chesf, que são as detentoras dessas usinas que estavam vencendo a concessão, receberiam pela manutenção e operação desses ativos. Os valores foram calculados por uma equipe técnica. Até hoje a gente não teve a clareza de quais critérios foram utilizados que levou à determinação do valor que seria pago para essas empresas. E aí as empresas entraram no problema financeiro que hoje o governo tanto coloca como a empresa, depois da medida provisória, começou a ter sucessivos problemas no seu caixa, prejuízos, né? Mas são prejuízos que, na verdade, não cabem na nossa visão, uma vez que se a energia elétrica ela é um bem público e ela é um bem de necessidade básica para o desenvolvimento da sociedade,
e as nossas empresas, elas exercem um papel de levar esse bem público, então o lucro, ele, a bem da verdade, não deveria existir desde que as empresas cumprissem esse papel, e esse papel tem sido cumprido. Tanto é que a universalização de energia, ela aconteceu, existem alguns fenômenos da natureza que fazem com que linhas de transmissões caiam, ou que o ONS determine que a vazão de determinado rio diminua, e nem por isso falta energia, né? Então, assim, é todo um sistema integrado que está sendo bem gerido para que a sociedade não tenha falta da energia elétrica. E que precisa de recursos volumosos para fazer esses empreendimentos. Com certeza. Né? E até hoje o que a gente tem assistido é quem faz o investimento são as empresas estatais. Quando a empresa privada entra, ela entra com recurso do BNDES, que também é estatal. Então, na verdade, a empresa privada pega o recurso do Estado e faz a construção em parceria com a estatal. E ainda assim, muitas vezes, é a empresa privada que não cumpre cronograma de entrega de obra, que desiste de obra e entrega para o Estado, e quem toma de conta são as empresas estatais. Reduz a quantidade de trabalhadores, a redução com salários mais baixos. Sim, isso sempre. Isso é uma coisa que vem junto com o processo de privatização, a precarização do serviço, da mão de obra. Que é a lógica empresarial, né? É mais lucro com menos investimentos. Né? Exatamente. Entregar um setor estratégico desse, que pertence ao povo brasileiro, a um grupo empresarial ou a pequenos grupos empresariais, não é nada estratégico, né? Não. A gente está assistindo, na verdade, o Brasil vir na contramão do que acontece a nível mundial. Os Estados Unidos, ele tem 73% do seu parque de geração, as usinas hidrelétricas, na mão do Estado. Boa parte delas controladas pelo Exército Nacional. A gente está assistindo a Europa se reunir para poder criar uma regra para impedir o capital estrangeiro, e nesse caso os chineses, de adquirirem bens estratégicos, como é o caso da energia elétrica. A Austrália fez isso recentemente no mês de agosto. Né? Então, e o que esses países alegaram para fazer isso? Segurança nacional e segurança energética. E aí, enquanto eles alegam segurança energética, soberania nacional, a gente aqui, na verdade, está entregando a nossa soberania e a nossa segurança energética, a gente está entregando para a iniciativa privada, especificamente para o capital estrangeiro. Porque hoje a gente sabe, não é de hoje, o investidor brasileiro ele é muito conservador. Ele não vai investir num setor que tenha um determinado risco. E o setor elétrico ele traz diversos riscos, depende de muitos fatores. E o capital estrangeiro hoje, quem está vindo e manifestando interesse, a gente viu isso com a privatização da CELG, né, a empresa distribuidora de energia do Goiás, com a privatização das empresas da CESP, Três Irmãos e Jupiá, foram chineses, italianos que estão entrando e comprando essas empresas. Esses grupos internacionais, eles são mais corajosos ou eles teriam outros interesses para adquirir esse patrimônio nacional, na sua opinião? Olha, eu diria que eles têm outros interesses em adquirir esses ativos. Nós participamos de vários fóruns de discussão e é muito colocado pelo pessoal atingido por mineração que a China fechou determinados áreas de exploração de nióbio, por exemplo, na China. Eles fecharam, simplesmente fecharam. Em compensação, adquiriram empresas brasileiras de exploração de minérios e vieram explorar esses mesmos minérios aqui. E não é que lá o recurso se findou, é que para eles é estratégico manter o que eles têm, explorar de outro, e aí lá no futuro, quando ele novamente necessitar e isso for mais escasso, ele vai ter a fonte dele segura. E para além disso, entregar as usinas hidrelétricas, entregar o curso do rio, entregar a biodiversidade de fauna e flora. E a biodiversidade brasileira ela é espantosa. A Eletronorte, por exemplo, ela cruza do Cerrado à Amazônia. E são os dois biomas mais ricos e diversos aqui do nosso país, né? Seguido pela Mata Atlântica. E quando você observa a atuação dessas empresas,
você percebe que existem outros interesses que estão colocados por trás do controle dessas usinas. Para além do ganhar recurso, ter lucro com as usinas, com a geração de energia elétrica, tem também a exploração da biodiversidade e a exploração das nossas águas e dos minérios. Você falou em adquirir lucro com a energia. O Brasil detém a nona economia do mundo. Tem um mercado muito grande e promissor também, né? Esses grupos empresariais certamente também estão de olho nisso, né? Com certeza, sim. Quando a gente compara o Brasil com as economias ditas desenvolvidas de primeiro mundo, a gente percebe que essas economias, elas possuem um melhor IDH, mas também possuem um índice de consumo de energia elétrica muito elevado. Então, nós aqui ainda temos um potencial enorme a explorar para poder dizer que estamos entrando num primeiro mundo ou sendo um país desenvolvido quando a gente considera a questão do consumo de energia elétrica. A gente ainda tem muito a se desenvolver. Então, é um mercado altamente promissor. Agora, Fabiola, o governo de Michel Temer anunciou em agosto que venderia, né, as ações da Eletrobras, né? Coisa que o presidente Wilson Pinto vinha negando de que a empresa seria privatizada, apenas vendida os ativos. Eu insisto na pergunta, e segundo o governo, mais de 50% das ações serão vendidas, né? Ou seja, o governo vai perder o controle dessa empresa, que é a maior empresa de energia da América Latina, né? Então novamente um erro estratégico, não só mundial, mas aqui no continente americano? Que é um erro estratégico, mas a gente não esperava nada diferente desse governo que está aí colocado, né, de forma ilegítima e que, na verdade, se revela altamente entreguista. Ele não é só um governo neoliberal do Estado mínimo. Se fosse só isso, empresas privadas brasileiras poderiam estar sendo, digamos, favorecidas. E o que a gente tem assistido não é exatamente isso, né? Essa questão da privatização, o próprio governo assume que ainda não tem a modelagem pronta, mas o que está se especulando é que eles vão fazer as vendas das ações, né, para o capital privado, e o principal, isso são palavras inclusive do Ministério de Minas e Energia, por meio do seu porta-voz, o ministro Fernando Coelho, de que não é uma privatização. O Estado vai deixar de controlar as empresas. Então, assim, se o Estado deixa de controlar a empresa, isso é uma privatização. Com o nome mais bonito de democratização da empresa. Mas não tem nada de democrático nisso, né? Se é um serviço público e ele tem que chegar em todas as localidades, você colocar na mão de quem não vai fazer esse investimento, não tem nada de democrático. E de grupos empresariais que vão remeter esse dinheiro para o exterior, né? Esse lucro. Só ver o caso da CEMIG. A CEMIG, quando veio uma medida provisória 579, que previa a renovação dessas usinas, o governo de Minas Gerais, à época, era PSDB Anastasia, tomou a decisão de não aderir à renovação das concessões via medida provisória e deixou o processo do contrato seguir. Os contratos, inclusive, venceram recentemente e assistimos ao leilão das 4 usinas da CEMIG, então 4 usinas que foram entregues na mão dos italianos, dos chineses e de franco-belgas. E nesse período, logo em seguida da medida provisória, nós assistimos também a uma questão meteorológica, pouquíssima chuva, então um déficit hidrológico muito grande, que fez com que as térmicas entrassem em ação. E a energia comercializada no mercado livre, uma vez que essas empresas não foram cotizadas, saíram do mercado regulado, que é o mercado cativo, que atende à sociedade, né, como um todo, foi ser comercializada para os grandes industriais. E ali a energia chegou a R$ 900 o megawatt-hora. Então a CEMIG ganhou bilhões em pouquíssimos anos. E esse recurso todo foi mandado em dividendos para o exterior. Claro, uma parte ficou aqui porque o Estado também tinha ações, era detentora de ações, mas a maior parte desse recurso foi mandado para o exterior
E agora, quando veio o processo de leilão das empresas, a CEMIG não tinha recurso para poder concorrer ao leilão. Inclusive, estava estudando um empréstimo para poder comprar aquilo que era seu. Então, que estratégia é essa? De você entregar para um privado, dele determinar para onde vai esse recurso, que com certeza não vai ficar aqui no Brasil, e quando chega a hora de que você precisa fazer um investimento, porque seria um investimento você recomprar o que é seu, você não tem esse recurso e tem que recorrer a empréstimo. Né? Então, Difícil de entender, né, Fabíola? Agora, o ministro Fernando Coelho Filho disse essa semana que o modelo de privatização deve ser entregue para o Temer ainda, se não nessa semana, mas nos próximos dias, né? Porque a gente está antes de um feriado, então nessa semana provavelmente não, mas ainda assim nesse mês de outubro vai repassar esse modelo para o Michel Temer, que vai encaminhar isso para o Congresso Nacional, onde vai tramitar. Você e outros dirigentes sindicais que estão acompanhando, fazendo esse corpo a corpo com deputados e senadores, como é que vocês estão percebendo isso lá no Congresso? Olha, até agora tudo que foi colocado por esse ministro ou por esse presidente não se concretizou em questões de prazos. Assim que saiu a consulta pública, eles anunciaram que em setembro, no início de setembro, seguiriam a medida provisória para o Congresso para poder fazer a alteração do marco regulatório. Não aconteceu. Também em agosto eles anunciaram a questão da privatização. Existem muitos aspectos legais, muitos aspectos jurídicos que estão envolvidos nesse processo de privatização e que a gente avalia que isso tem atrasado esse processo, né? Conversando com diversos parlamentares, principalmente os parlamentares de oposição, que são os que têm se manifestado ferrenhamente contrários à privatização, não só do sistema Eletrobras, mas de todas as empresas estatais estratégicas para o país, eles têm dito que, quando consultam ao Ministério, o Ministério tem colocado que realmente vai entregar a medida provisória agora em outubro, mas a medida provisória da mudança do marco regulatório. A privatização não pretende passar pelo Congresso. E os próprios deputados já entraram, né, bancadas inclusive se mobilizaram e entraram com medidas judiciais contra a privatização. O PDT foi um partido que saiu na frente e entrou com uma ação judicial contra o processo de privatização da Eletrobras. Né? Tão logo foi anunciada também a privatização, o Partido dos Trabalhadores entrou com uma representação no Ministério Público questionando diversas leis que regem o marco regulatório. Então, esses processos eles estão caminhando para a passo com esse processo do ministro de Minas e Energia, dessa intenção de mandar para o Congresso. Agora, a gente não tem a clareza se isso realmente vai agora nesse mês de outubro. De toda forma, o calendário que eles apresentaram também por meio de audiência pública foi que para o início do ano aconteceriam as primeiras rodadas, os primeiros leilões com relação às empresas distribuidoras de energia, que fazem parte do sistema Eletrobras, e logo em seguida, para o meio de 2018, a venda das ações da Eletrobras para poder descontrolar a Eletrobras. O ministro Fernando Coelho, ele admitiu que vem discutindo com a equipe econômica de Michel Temer antecipar a renovação de concessão de outras hidrelétricas. Em outras palavras, isso é tornar o setor mais atrativo, né, para que esses grupos econômicos possam comprar energia para vendê-la mais cara, né? Ah, com certeza. A gente tem como exemplo a usina de Tucuruí. A usina de Tucuruí, pertencente à Eletronorte, o contrato de concessão dela vence em 2024. Pela legislação atual, a empresa teria até 2019 para dizer se adere à legislação e cotiza a energia produzida por essa usina ou se vai esperar o contrato findar em 2024 para ir para um processo de leilão, né? E antecipar esse prazo, na verdade, aí sim é o discurso que eles utilizam de insegurança jurídica. Antecipar esse prazo é trazer insegurança jurídica para os contratos já firmados, né? E é uma tentativa de agregar valor a essas empresas para que elas se tornem mais atrativas para o capital privado.
que assim como esse governo está antecipando contratos, outros governos também poderão fazer a mesma coisa, né? Com certeza. Gerando uma insegurança jurídica muito grande. Agora, Fabíola, a produção já me avisa ali que a gente caminha para o final do programa, mas eu não teria como deixar de fazer essa última pergunta aqui. Hoje a conta de luz no Brasil é uma das mais caras do mundo, né? Se a privatização da Eletrobras, esse processo que está colocado aí, isso for aprovado, a tendência é que ela fique mais cara ainda, né? E para o futuro, para as novas gerações, o que representa a venda da Eletrobras para os nossos filhos, para os nossos netos? Energia cada vez mais cara e a possibilidade da volta dos apagões. A privatização e a reformulação do marco regulatório, eles estão eliminando a figura do planejamento estratégico para a demanda de energia. Então, isso é risco de apagão. A questão do aumento da tarifa de energia, ela está colocada. Não adianta trazer, como o ministro disse, não, nós temos uma modelagem que vai permitir com que a tarifa diminua. Não tem como essa tarifa diminuir. A própria ANEEL, que é a agência reguladora do setor, já colocou que o primeiro impacto só da descotização é um aumento de 17% da tarifa para a sociedade brasileira como um todo. Especificamente nos estados do norte atendidos pelas distribuidoras federalizadas, a ANEEL já autorizou um aumento extraordinário na tarifa de energia para esses 6 estados, então a população desses 6 estados paga ainda mais caro, e já tem um estudo de que permitirá um novo aumento após o processo de privatização. Então, assim, é daí para pior. E a gente tem casos aqui, a nossa vizinha Argentina, que com 2 anos de privatização, teve um aumento de energia na ordem de 700%. E questionado esse aumento na Justiça, a Justiça ainda autorizou. 500% do aumento foi autorizado pela Justiça do país, dizendo não, é necessário que se aumente. E o que resultou nesse aumento? O fim do subsídio das tarifas sociais que lá existiam, assim como existe aqui também. E isso está colocado no modelo, o fim do subsídio para as tarifas sociais. Então, parte da nossa população que tem esses subsídios sociais, que são as famílias de baixa renda, vão assistir um aumento extraordinário da energia. A tendência é a energia tornar um artigo de luxo se o setor elétrico brasileiro for privatizado. Fabíola, infelizmente nosso tempo se esgotou. Gostaria de agradecer a sua presença aqui na TV Urbanitários. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e eu espero que nos próximos ciclos de debate a gente possa entrar um pouco mais, inclusive nas propostas de tornar a Eletrobras, e não só a Eletrobras, mas outras empresas estatais estratégicas para o país, empresas públicas de fato, né? Que não são públicas e que sejam tratadas como empresas públicas. A serviço da população. A serviço da população, a serviço da sociedade. Esse negócio de que a renovação, a concessão vence a 30, faça-se como os meios de comunicação. A renovação só se perde se não cumprir o contrato colocado. Por que não colocar esse mesmo modelo para o setor elétrico? É uma coisa a ser debatida. Verdade. Eu conversei com Fabíola Antezana, que é mestre em Ciências Florestais e dirigente sindical do STIL-DF e da Confederação Nacional dos Urbanitários. Ela falou sobre o processo de privatização que está colocado no setor elétrico brasileiro. Você pode rever esta e outras entrevistas em nosso site www.urbanitariosdf.org.br ou em nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão@stildf.org.br ou pelo nosso WhatsApp 991 44 8075. 991 44 8075. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.